você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Papo Cabeça Oficial. Eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho uma poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração nessa noite. Eu te convido você a ficar até o final desse vídeo. E eu creio, eu acredito que Deus muito falará ao teu entendimento. Amém? Vem comigo. A palavra se encontra hoje em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 18, de Mateus capítulo 8, verso 18 em diante, até onde Deus nos der. A palavra vai falar a respeito de como devemos seguir Jesus. Sim, algumas pessoas julgam que servem a Jesus e que são filhos dele, que são filhos de Deus, que são cristãos. Mas de que forma nós servimos o Senhor? E qual é a forma certa? E qual é a forma correta? E como devemos servir? Vamos falar sobre isso hoje. A forma e como devemos seguir o Senhor. É claro que não é à luz do que eu sei, não é da forma que eu penso, mas é da forma que a palavra nos traz. É a palavra de Deus. É a verdadeira profecia. Não é assim? Então hoje nós vamos ler Mateus capítulo 8, a partir do verso 18 em diante. Eu te convido, fica comigo, arrasta a cama box para cá. Arrasta a king, traz a king para cá, traz a esteira, traz a rede. Fica aqui comigo. Eu lhe garanto que não haverá arrependimento. E muito essa palavra vai edificar a tua fé. Amém? Vem comigo. Tá bom? Vamos lá? Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou passasse para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Nessa primeira fase desse contexto, de Mateus 8, nós vamos abordar do verso 18 ao verso 22. E aqui o texto e o título já nos traz alguma coisa. O título vem escrito: Como devemos seguir a Jesus. Eu penso que esse título, ele sugere muitas perguntas que permeiam nossa mente, a nossa maneira de ser, como somos criados. Sim, porque, afinal de contas, nós recebemos informações por todos os lados, pela internet, dos nossos pais muitas das vezes tradicionais, que nos traz alguma coisa desde os seus pais, os nossos avós, e vem trazendo. E por vezes nós ficamos propensos a escolher alguma coisa, o que seguir, o que fazer, e como seguir, e se eu estou certo, e se eu estou errado. Muitas das vezes nós não sabemos, e é um dilema na nossa vida, na sua vida. Mas está aqui a palavra. Como devemos seguir a Jesus? E a palavra está dizendo: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a banda da além. O Senhor observou que havia uma grande multidão com ele. Então ele fez um pedido: passe para a banda da além. O Senhor nunca vai pedir algo para alguém se não houver um motivo, se não houver um propósito, se não houver um objetivo. Alguma coisa o Senhor pediu para você e você lembra. E todas as vezes que você está em situações difíceis, você lembra que você fez, você recebeu, você ganhou, e as promessas permeou a tua vida por um bom tempo. Tem promessas que até hoje está instalada, robustecida na tua vida. E você sabe que foi Deus. Foi Ele que deu, foi Ele que prosperou, foi Ele quem abriu, foi Ele quem trouxe.
Mas e aí? Como nós devemos seguir é a pergunta. É a pergunta aqui. Como nós devemos seguir? É muito fácil. Recebe, recebe, recebe. Tome posse, tome posse. Todos nós tomamos posse. Todos nós recebemos. Mas quando temos que fazer o nosso papel, aí a porca, o cavalo, o porco, todos torcem o rabo. Sim, torce. Porque é muito fácil, mãos abertas, de palmas, receber. Mas como receber? E por que receber? Com que mérito? E depois? E depois? E no final? E no meio? Como nós estamos? A infidelidade chegou. Sim, a infidelidade chegou. O Senhor todo o tempo foi fiel. As suas promessas, nenhuma caiu por terra. E você sabe disso. Nenhuma caiu por terra. Uma hora dessas, as pessoas começam a correr. Porque vê a palavra aberta sendo propagada. É como uma cinta aberta. E nem todos estão dispostos a receber a correção. Filhos de verdade, recebem a correção e dão glória a Deus. Muitos falam que são filhos, mas não querem receber correção. Não querem, não estão dispostos. O Senhor está falando, passa por aqui. Se você passar aqui, se você receber essa cintada, que é essa palavra, é Mateus 8. Se você receber ela, se você não colocar a mão, se você não trouxer desculpas, eu te garanto, vai doer um pouquinho, mas vai te libertar. E isso você pode ter certeza. Haverá libertação. Porque aqui está a palavra de como devemos seguir a Jesus, e é Ele próprio falando. Ele está pedindo ao povo, passa para outro lado, vai para outro lado. Tem pessoas que não querem. De que lado você está? E que nome eu posso lhe dar? Filho de Deus? Seguidor de Deus? Discípulo do Senhor? Ou os que espreitam? Ou os que buscam sua morte? Ou os que o acusam? Ou os que não aceitam? Porque no meio dessa multidão há muitas pessoas, cada uma com uma ideia diferente. No meio deles estão os escribas, também os fariseus, também os que estão só para comer, também estão aqueles que querem só libertação, mas também tem aqueles que têm um coração sincero, que não buscam libertação, que não buscam nada, apenas seguir o Mestre. E o Mestre está falando, passa para outra banda, passa para o outro lado. Que lado você se encontra? Que lado você está? Aí é a palavra recomendada. E como nós devemos seguir o Senhor? Eu penso que esse primeiro versículo, ele vem dizendo que seguir o Senhor, o próprio versículo ele vem falando, é obedecer. A obediência, ela está em primeiro lugar. Muito mais do que todo o sacrifício, todo o teu dinheiro, todos os teus bens, o que você pode fazer, o que você pode dar. Sim, é ser obediente. Ou pelo menos tentar. Porque é o que o todo filho, bom filho faz. Ele tenta. Não só uma, não só duas, mas 2, 3 vezes. Olha, o perdão já está reservado para você. Se você cair tentando, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 será o perdão para você. Todas as vezes que você tentando ficar de pé, escorregar e cair. É promessa da palavra para você, para a tua vida hoje. Se erga então, se coloque de pé, se põe para marchar. Há quanto tempo você não toma da Bíblia, da harpa, do inário?
e senta naquelas cadeiras, naqueles bancos. Eu sinto falta da tua presença, reunido no corpo de Cristo, onde eu mesmo sou cabeça. Eu sinto falta de você. Mas você diz, todavia, o que eu farei lá? Impura do jeito que eu estou? Para quê? Para me acusarem? Para me apontarem? Para falarem dos meus defeitos? Para profetizarem sobre minha vida, ruína, alguma coisa? Não. Eu vou lá quando eu me acertar. Lá quando eu melhorar. Mas pode um cego carregar outro cego? Pode você mesmo se policiar? Pode você mesmo se limpar e depois vir ter comigo? De maneira alguma. Até aqui você tem fugido do mestre, fugido do teu médico. E as receitas, por vezes, você tem rasgado. Sim, você tem rasgado. Com medo da injeção. Não com medo do efeito. Você quer muito efeito. Você quer muito ser liberto, sim, você quer. Mas precisa de uma atitude. Precisa que você tome uma decisão. Mas como posso, irmão, tomar uma decisão estando em fornicação, estando em adultério, estando bebendo, fumando, usando droga, irmão? Como eu posso, no meio de tanta vaidade, de tantos costumes, de tantas manias, como eu posso me entregar a esse Deus? Eu já não sou mais a mesma, irmão. Já não sou mais o mesmo. Foi o tempo que eu ia para a casa do Senhor e recebia sua visitação. Hoje em dia eu já não me acho digno, já não me acho digna. Mas eu tenho esperança de ser morada do Altíssimo mais uma vez. Mas eu não encontro força e não encontro quem me coloque naquele tanque. 38 anos ficou aquele homem. Eu não sei quantos anos você está afastada. Mas hoje está aqui a palavra te esforçando e falando para você, pega a tua cama e para de andar nesses lugares. Nesses lugares que têm trazido sinais, mas que na verdade é para a morte. Muitos virão em meu nome, falarão coisas. Vocês terão comichões no ouvido. Sim, assim como existe a nota verdadeira, existe a nota falsa. É palavra, é Mateus 8. Não é recebe, não é tome posse, não é aqui a chave, nada disso. É vida eterna. Muitos já não querem mais. Muitos seus ouvidos já estão agravados para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Já não tem mais paciência. Eles querem receber. Mas e aí, você passou lá? Recebeu? Recebeu? Passou lá? Recebeu? Deu certo? Deu? Eu sou pai. Se meus filhos estiverem errados, eu não dou bênção nenhuma. Primeiro eu mostro o caminho. Depois eu abençoo. Ainda que eles não melhorem. Mas se houver arrependimento, eu abençoo no arrependimento. E ainda que eles não melhorem. Mas se há arrependimento, se há quebrantamento, eu abençoo. Se eu, sendo homem, sei dar coisas boas para os meus filhos, quanto mais o Senhor que está no céu. Se você pedir um peixe, Ele dará uma pedra? Se pedir um pão, Ele dará um escorpião? Não, jamais. O nosso Deus não é como o homem, não é como a mulher, que não sabe ver as qualidades por baixo da carcaça ruim. Não. O nosso Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que há no seu coração, quando muitos ignoram.
quando muitos não enxergam. Ele sabe o que está lá dentro, no fundo, no fundo. No fundo tem arrependimento, tem a crença, tem a fé, isolada em uma parte do teu corpo, da tua mente, uma pedra posta sobre toda a tua fé. Mas o Senhor te diz nessa noite, se você voltar atrás, o Senhor não levará em conta o tempo da tua ignorância, até onde você veio fazendo, até onde você veio trilhando esse caminho dissoluto. Se houver arrependimento, o Senhor jamais jogará em rosto como aqueles que te rodeiam jogam. Pessoas que não acreditam e já não confiam mais em você. E te dispensam por conta do teu passado. E levam em conta tudo o que você fez. Dizem que esqueceu, mas na verdade não esqueceram nada. Nem um beijo, balança a cabeça. Sim. Acusadores têm se levantado contra a tua vida, para te perseguir, para falar, para agir com injustiça sobre a tua vida. Mas aqui a palavra é Mateus 8, e o Senhor está falando, passa para o outro lado. Esse lado está ruim, o Senhor está dando uma ordem, passa para o outro lado. O lado de Cristo é sempre melhor. O lado que Ele propõe é sempre melhor. A direção que Ele dá é sempre melhor. A bússola dele é sempre melhor. Até aqui tu tem estado sem direção, sem saber o que fazer nem o que falar, diante daqueles que se levantaram contra ti, e com até tamanha injustiça. É verdade, você errou, falou demais, mas espera aí, eu estou certo ou estou errado? Mas aí quem vence? Numa confusão onde um sobe no cavalo da razão e o outro sobe numa Ferrari. Quem vence nisso aí? Quem que ganha? Tem que haver entendimento, coerência, paciência. Tem que saber apaziguar. Você apazigua muito no teu trabalho, no meio dos teus amigos, das tuas amigas, e dentro do teu lar. Como é que está? No meio da sua família, no meio da sua casa, como é que se encontra? As pessoas já não sentam para conversar. A mesa já não é um lugar onde se senta para se falar das coisas boas que deveriam haver em meio à família. As pessoas comem com um prato na mão, sentado no banco, no sofá, no chão. Já não se reúne mais como antigamente. Já não prezam mais essas coisas, né? O almoço do domingo, sim, o macarrão, o frango, por que não? Tem tradição que vale a pena seguir. E você sabe disso. Isso mantém os elos, né? De amor, de afeto, de união, em meia família. Não é assim? Tá bom, vamos lá para a palavra. A palavra ainda vai dizer que Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. A pessoa é escriba. O que é um escriba? Um escriba é um doutor, é uma pessoa que estuda, vive, cheira, ele respira a lei. Ele respira a lei. E o que a lei fala sobre pecado? Tem certos pecados que é a morte na lei. Observe a mulher adúltera. Ela está sendo levada para ser apedrejada. E é a lei que está trazendo ela pelos cabelos, arrastando em meia multidão. Jovens, adultos e velhos, com pedra na mão. E o seu primeiro algoz é o seu marido. É aquele próximo.
é o próximo. Porque ele se sentiu ofendido com o erro dela. E o direito, a lei dá a ele de ir tacar a primeira pedra. E ele está vindo com ela pela rua, arrastando, e com essa pedra na mão. E atrás dele vem toda a vila junto para atacar a pedra naquela mulher. Mas ele vai dar de cara com a graça. E diante da graça, a lei, ela perde todo o poder, ela perde toda a inquirição, ela perde toda a força. A graça está ali no chão, riscando sobre a areia, aonde o vento leva tudo e leva para o esquecimento. A graça está escrevendo no chão. E a lei está vindo com aquela mulher arrastando, ela gritando, se esperneando, porque a morte é ali. A morte está ali, breve, chegando para a vida dela. Mas a palavra vai dizer que, parando de fronte à graça, que é Jesus Cristo, também escriba fariseu vai levantar a voz dizendo: a lei nos diz que devemos apedrejar essa mulher pecadora. Foi pega no ato, ou seja, pegaram ela na cama fazendo sexo com uma outra pessoa que não era o marido. E a lei manda que nós apedrejamos ela até a morte. E o Senhor, graça, o que o Senhor diz? Até o dia de hoje, existem essas pessoas. É interessante saber que no nosso meio está os escribas, os fariseus que continuam apedrejando. Eles continuam com pedras na mão. O Senhor esquece o seu erro, mas eles não deixam você esquecer. Eles continuam com pedras na mão. Onde quer que você vá, eles sempre estão com pedras para atacar, para tentar te matar na graça, na caminhada. Eles não acreditam na sua melhora, eles não acreditam no seu arrependimento. E aquela mulher, diante dos seus algozes, e o Senhor inquirido acerca da lei e do que ele pensa a respeito, o Senhor vai dizer: quem dentre vós não tem pecado, não tem erro? Atire a primeira pedra. A palavra vai dizer que um a um, começar pelos mais velhos. Porque os mais velhos, por mais que eles queiram dar um de bom e serem santos, são os que mais erraram nessa vida. Eles tiveram muito mais tempo para errar do que eu e você, que somos mais novos. Então a palavra do Senhor vai dizer que os mais velhos começam a largar as pedras. Eles começam a largar as pedras. E logo em seguida, os adultos. E em terceiro plano, vêm os jovens, que erram menos. Mas enfim, todos largaram suas acusações, as suas pedras. E por último, o esposo ofendido. Sinal de que bom, de certinho ele não tinha nada. Porque com uma ofensa dessa, ele largar a pedra, sinal que ele tinha um erro maior do que o dela. E o Senhor vai virar para ela e vai perguntar: onde estão seus acusadores, mulher? E ela vai dizer: foram todos embora, Senhor. Nenhum me acusou. E ele vai dizer: nem tampouco eu. Quando ele diz isso, ele quer falar que se tem pessoas que entendem, que compreendem um pecador, quanto mais ele que está no céu. Tem pessoas boas que te compreendem. Tem pessoas boas que te aceitam. Essas pessoas que falam, que meneiam um beijo, a cabeça a teu respeito, é a minoria. Trata a maioria como um só, que é Deus na tua vida. Isso deveria ser a maioria para você.
Mas até aqui você não tem suportado, tua mente parece um monte de caco de vidro, te espetando, te machucando, tirando a tua paz. Vozes se levantam contra você para te parar. Tem momentos, tem vezes que você tenta recuar, mas lhe faltam forças. Quando você vê, o horário passou e você não consegue chegar até a igreja, chegar até a célula, chegar até aquele lugar. O Senhor está falando, passa para a banda da além. Se até aqui onde você está ruim, o Senhor está falando, passa para a banda da além. A palavra do rei ainda vai dizer, e aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. É um escriba, é um doutor da lei, dizendo que aonde ele for, ele vai seguir. A pessoa, ela tem muita alegria, ela tem uma vaga compreensão do que é Cristo, do que é Deus, do que é segui-lo. Então, a forma que ele está entendendo é que eu sei alguma coisa de Deus. Eu entendo alguma coisa. Eu vou te seguir onde quer que o Senhor vá. Mas a verdade é que quando vem as dificuldades, quando a luta ela aumenta, quando a fornalha aquece, quando nós estamos com o bafo do leão em meio à cova, nós desistimos muito fácil. Passamos a ser infiel diante das situações. Mas todo o tempo, graças a Deus, o nosso rei, ele é fiel. Louvado seja, engrandecido o seu nome, porque ele é fiel. E a sua fidelidade dura para sempre. Porque se fosse depender da tua fidelidade, muitas portas já haveriam se fechadas. Porque você tem consciência que tem algumas portas abertas na tua vida, que foi o Senhor quem o abriu. Foi o Senhor quem o fez. Libertações na tua vida de enfermidades, operações que você passou e deu certo, e você tem consciência, você tem certeza que foi Deus na tua vida. E ainda que tenha sido a mão do homem, você viu Deus operando através da mão do homem sobre tua vida. E você sabe que você só está vivo porque Deus trabalhou na tua vida. Isso não é mentira. Isso é uma verdade. Tem portas que você come dela, que quem abriu foi Deus. E que apesar da tua infidelidade, Ele nunca te jogou em rosto. E nunca fechou essa porta. Talvez isso lhe traga para perto de Deus um dia. É de sempre reconhecer que apesar da tua infidelidade, Ele sempre te sustentou. Ele sempre te levou adiante. Ele sempre operou milagres e maravilhas na tua vida. E nunca deixou você desfalecer. Ainda que você tenha feito escolhas difíceis nessa vida. Sim. E o Senhor diz nessa noite, passa para a banda da além. A palavra do rei vai dizer em Mateus capítulo 8. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A pessoa entende muito de lei. De lei. Diferente de Cristo. Cristo entende de amor, entende de graça, entende de perdão. A lei, ela traz o juízo, ela traz o julgamento, ela traz a condenação. Mas a graça, ela traz a absolvição, ela traz o perdão. E a lei que o escriba representa está falando para Cristo, que é a graça. Eu vou te seguir aonde tu for. Só que o Senhor vai avisar para ele. Olha, as raposas, elas têm covis.
As aves do céu têm ninho. Eu não tenho nada disso. Ele está dizendo que até os ladrões têm onde se esconder quando aprontam. O povo de Deus não. O povo de Deus não tem onde se esconder, não. Se você começar a levar o evangelho, começar a pregar por aí, pode esperar, virão represárias, virão cortes, pessoas irão deixar de ser teus amigos. Sim, pessoas virarão as costas para você. Pai, mãe, filho, esposa, todos virarão as costas para você. Mas a palavra vai dizer que quando uma mãe, um pai, um filho, qualquer um vira as costas para você, o Senhor, Ele toma você nos braços. Ele cuida de você. Você percebe que João Batista era primo de Jesus. E era evangelista, levava o evangelho. Nem por isso Jesus poupou ele de perder a cabeça. Muitos estão deixando o evangelho porque dizem ser espinhoso levar o evangelho. As pessoas têm muito amor no coração, têm muita entrega no primeiro momento, mas quando os espinhos aparecem, aí a pessoa fala, é muito espinhoso ser ministro da palavra, ser pastor, ser obreiro, ser alguém que faz a manutenção na casa de Deus, ser porteiro, ser porteira, trabalhar na cantina, cuidar da Bíblia, das harpas, cuidar de um círculo de oração. É espinhoso demais fazer visita aos enfermos, carcerários, fazer visita nas casas. É difícil demais. Mas não é tão difícil quanto levar a coroa de espinhos sobre a cabeça. Canada sendo batida com toda a força sobre a cabeça. Uma cruz de madeira levada sobre as costas. O seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, correndo pelo chão do Getsêmani. A sua carne gritou de pavor e de horror, e de depressão, de ansiedade, e pediu para que passasse aquele cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque muitas das vezes, Senhor, não suportamos a nossa própria cruz. O Senhor te deu uma cruz para carregar. E o Senhor te pergunta nessa noite, cadê ela? Cadê seus espinhos que você fez com ele? É aquele que machucava quando você abria a boca para anunciar o evangelho. Quando você glorificava, dava glória a Deus, aleluia. Cadê teu espinho? Mergulhou ele aonde? Colocou ele aonde? Cadê os talentos que o Senhor te deu? Colocou no lencinho e guardou? Escondeu? O Senhor te pergunta hoje, cadê seu talento? Cadê o que eu te dei? A palavra do rei ainda vai dizer, e disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Aí a pessoa quer vir para Cristo e quer ter onde reclinar a cabeça, quer casa, quer carro, quer moto, quer trabalho, quer saúde, quer tudo. E Jesus está dizendo para o escriba, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O Senhor está falando, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada. Uma pessoa que não tem onde reclinar a cabeça não tem uma casa, não tem um sofá,
não tem um travesseiro, não tem um cobertor. E o Senhor está falando para ele: se você vier me seguir, você vai seguir a mim. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é a palavra do meu Pai. Quer. É o que o Senhor está falando para ele. O Senhor está falando que os ladrões têm mais coisas do que ele. Ele está dizendo, os ladrões têm, as raposas têm covis. Ou seja, as raposas têm onde se esconder. As raposas têm onde dormir. E é raposa, é ladrão. Tem onde dormir. Olha os passarinhos. Eles não trabalham, não porfiam. Eles têm ninho. Eu não tenho nada. O Senhor está falando para a pessoa, está avisando. Aí a pessoa vem pensar, Graça, a coisa está ruim. Fica mais ruim ainda, porque é comum, é normal. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, as coisas pioram um pouco. Porque quando você aceita, você é levado no mesmo caminho que Jesus. E não é levado por Satanás, não. É o Espírito Santo da graça que te conduz ao deserto. E nesse deserto você é tentado, é tentada. É por isso que muitos, eles não permanecem. Porque há um momento da tentação. O Pai Nosso está falando, não nos induza. É Jesus pedindo, não nos induza à tentação. Sabe por que ele está dizendo isso? Ele está nos ensinando a pedir ao Senhor para não nos induzir até o deserto onde ele foi. Onde ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado. E o diabo dizendo para ele que aquilo que era pedra ele podia fazer virar pão. Mas muitos, no primeiro momento, estão tomando dessas pedras e estão fazendo essas pedras virarem pão. E estão se lambuzando dessas pedras. Sim, estão fazendo isso. Pegando essas pedras e fazendo ela virar pão. Muitos não estão resistindo à tentação. A verdade é que nós somos tentados, somos provados e aprovados. E muitos estão caindo na tentação. Sim, estão caindo. Porque não ouvem a palavra, desprezam a palavra. Eles querem ser chamados de filhos de Deus, mas não ouvem sua voz. Não reconhecem sua voz. Seus ouvidos estão agravados. Eles correm atrás de fábulas. Sim, de fábulas. É do recebe, tome posse e tal. Aí eu pergunto a essas pessoas, recebeu? Tomou posse? Recebeu? Agora eu te garanto, que se você ficar na palavra, você vai receber tudo o que ela tem para você. Não o que eu tenho, porque na verdade eu não tenho nada. Mas a palavra ela tem tudo. E aquele que é filho de Deus, ele entende e compreende a fala do seu Deus. Está aqui, é Mateus 8. A palavra ainda vai dizer. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, lhe disse, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. A pessoa está sendo chamada pelo Senhor, está sendo convidada pelo Mestre a seguir, a fazer parte dessa família, a estar junto, a sofrer junto, porque não é verdade que você vindo para Cristo, as coisas vão cessar, o vento vai parar, a água vai cessar de encapelar sobre o teu barco, de maneira alguma. Mas o Senhor vai te ensinar você a tomar dessas ondas e pegar das forças dela e tirar as melhores notas. Assim como os surfistas. E até aqui ondas têm se levantado sobre tua vida e você não tem sabido como se conduzir sobre elas. Mas o Senhor é experiente o bastante. Ele é conhecedor do mar, do céu e da terra.
Foi Ele quem os criou. E Ele vai te dar sabedoria para se conduzir sobre essas ondas. Para usar o vento contrário para poder chegar nos lugares que você precisa chegar. E o Senhor te diz nessa noite, não tenhas medo. Sou eu. Não tenhas medo. Olha, as pessoas, elas evitam pensar e ler que discípulos do Senhor, por vezes, passaram por fornalha. E Ele junto. Cova de leão. E Ele junto. Depois de fornicar muito, dentro da prisão, o cabelo de Sansão cresceu. E ele tomou das pilastras dos templos e derrubou. E matou mais na morte do que na vida. E ele, junto. Jeremias, no poço. De repente, panos rotos, desce no poço. Toma ele pelo sovaco e vai subindo e vai tirando. O próprio adversário tira ele do poço. Porque aqueles que se diziam de Deus jogaram ele lá porque não suportavam a palavra que saía da boca dele. E o Senhor levantou o inimigo para tirar ele do poço. Assim o Senhor fará na tua vida. Pessoas que você não imaginava, pessoas que você não acredita ser possível. O Senhor usará a teu favor. E portas não serão abertas, serão escancaradas. Janelas de bênção se abrirão se tão somente você passar para outra banda, para o outro lado. E você sabe qual. Sair dessas caminhadas em que você se encontra, que até aqui não tem dado em nada. Tá bom, uma palavra para dizer. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. A pessoa está sendo convidada a seguir o Senhor. Porém, a pessoa vai trazer uma desculpa. E eu penso que é até uma boa desculpa. Eu não sei qual a desculpa que você tem dado a Cristo para não seguir Ele. Talvez o cigarro. Sim, por que não? A bebida, a vaidade, a luxúria, a sodomia, a cerveja, o cigarro, a cocaína, a maconha, a mentira, o disse-me-disse, a fornicação, o adultério. E o Senhor te diz nessa noite que nenhuma dessas desculpas, presta atenção, nenhuma dessas desculpas é o suficiente. Nem a altura, e nem a profundidade, e nem a potestade pode me separar de você. E você sabe disso. Você não é bobo. Você não é boba. Até aqui você ouviu a voz da tua cabeça falando. E ouviu Satanás dizendo que você não tinha mais direito. Mas está aqui. Hoje eu restituo o teu direito e trago uma aliança e uma vestimenta nova. O livre-arbítrio é seu. Eu não posso invadir. Não posso te obrigar. Vista se você quiser. Coloque o anel se você quiser. Você pensa que a fazenda é a igreja? Eis aqui um mundo em que você está hoje. Um mundo da internet. Esse mundo da internet em qual você se escondeu, hoje o Senhor te achou. Hoje o Senhor te encontrou aqui. Eu estou levantando verdadeiros para achar gente como você, escondida nesse mundo aqui da internet, aonde a ciência cresceu, mas nenhum lugar é o suficiente para esconder você de mim. Assim como Jonas, hoje eu te encontrei no fundo desse calabouço,
E hoje eu te tomo pela tua consciência e começo a te trazer de volta. Vai sentindo aí o meu poder te tomando. Vai sentindo a virtude da palavra de Mateus 8, envolvendo todo o teu entendimento, envolvendo toda a tua vida, tomando posse do teu coração. Sinta agora aí na tua casa aí. Sinta tomando dos teus pés até a tua cabeça. Vai sentindo aí o poder, a virtude dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cai agora todos os agrilhões, cai agora toda a corrente, toda a potestade cai agora sobre tua vida. Glória ao Criador, meu Deus, está forte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, se tu quer, Senhor, toca na enfermidade, Senhor, da tua filha, do teu filho. O Senhor sabe, Senhor, o que ele tem, o que ela tem. Toca na enfermidade dele, para nós glorificar o teu nome, Senhor. Primeiramente eu te peço, perdoa seus erros, perdoa suas faltas, perdoa seu pecado. Cura ele, Senhor, da bebida. Cura ela do cigarro. Cura ele da maconha. Cura ele dos vícios, Senhor. Cura ela dos vícios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira esse copo, Senhor, da boca dele, essa latinha da boca dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de misericórdia, chama ela, Senhor, para esses caminhos, chama ele, Senhor, para esses caminhos. Hoje, Espírito Santo da graça, eu te peço, em nome de Jesus, porque só tu tem o poder de convencer o homem e a mulher do erro, do pecado, que hoje esse poder do convencimento do erro, do pecado, seja depositado em seu coração. E que dia menos dia, você vai sentindo essa mudança no teu ser. E você vai se erguer desse monturo, vai se erguer dessa vida. E o nome de Deus será glorificado. A palavra do rei ainda vai dizer: Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. A pessoa está sendo convidada a servir o Senhor. Porém, existe uma desculpa. A desculpa desse aqui é que ele tem alguém para enterrar. Deve ser alguém muito importante. Deve ser alguém que ele gosta muito. Porque a pessoa deixar Cristo para enterrar alguém que ele vai enterrar e vai ficar por isso mesmo, ou ele vai seguir o Senhor, que é o autor da vida, que dá a vida e tira a vida. Está aqui o convite. Permita que o Espírito Santo da graça deposite no teu coração. É um passaporte para você. Está aqui. Receba esse passaporte hoje. Deposita no teu coração. Oh Deus. Está forte. Deposita no teu coração esse passaporte, o passaporte da salvação. O carimbo depois o Senhor vai dar. E aqueles que disseram e que falaram verão um novo brilho, uma nova história, uma nova vida, e que não está nada perdido. E o inimigo que tem se levantado contra a tua mente vai cair por terra.
porque eu vou renovar o edito que tem sido escrito a respeito da tua vida. E você sabe. Você está sentindo o Senhor falar no teu coração. A palavra do rei ainda vai dizer, em Mateus capítulo 8, verso 23, Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O Senhor está entrando no barco. Você pode sentir isso aí? São poucas palavras. Porém, não é palavra de homem. É a palavra de Mateus 8. É a verdadeira profecia. Ela falada aos corações que têm fé. É uma libertação. É um tiro na luta, é um tiro na prova. É uma libertação sobre todos os levantes. É o vento que soprava, mas que está aqui a palavra. A palavra está dizendo, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. A palavra está falando, porém, ora, Jesus convida a pessoa para entrar no barco dele. Aí a pessoa entra e aí o bicho começa a pegar. Tá bom para você, não? Bom, aí os mais engraçadinhos pulam na água e saem nadando. Desiste, volta para trás. Que não, eu não entrei no barco de Jesus para passar luta, para passar prova. Não, de maneira alguma. Mas você está vendo aqui. Jesus mandou os discípulos entrar dentro do barco e assim que eles entrou, começa uma tempestade grande. Ora, como pode isso? Eu não estou servindo um homem, eu estou servindo a Jesus. Como que eu entro no barco em que Jesus me convida para entrar e logo em seguida se levanta uma grande tempestade? Como pode isso? Aí as pessoas duvidam até mesmo se é Jesus. Duvidam até mesmo se são crentes. Duvidam até mesmo se está servindo a Deus do jeito certo. Porque não entende o operar de Deus. O Senhor, Ele nos prova para nos aprovar, para nos limpar, nos purificar e nos levar para o céu. Mas a pessoa quer viver de tudo aqui na terra. Tudo, tudo. O que pode e o que não pode. E aí tem uma consequência. Porque tudo que você planta, haverá colheita, segundo a palavra. Bom ou ruim. Mas até aqui eu não tenho plantado nada, irmão. Porque eu estou passando esse processo. Tem processos que só servem, não é para nos matar. Tem processo que só serve para nos aproximar do amor de Cristo. Se não fosse o processo, jamais você estaria aqui. Uma hora dessa, ouvindo palavra de Deus, e não ouvindo recebe.
tinha que realmente estar passando algum processo. O processo é para nos purificar, é para trazer aprendizado, é para tudo isso aí. A palavra do rei ainda vai dizer: uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Olha, imagina você, o Senhor te convida para você seguir Ele. Você traz desculpas, mas aí em seguida você resolve seguir. Bom, tem desculpa, tem dúvida, tem um monte de coisa, mas a pessoa vai seguir. Afinal de contas, Jesus. Mas quando chega dentro do barco, começa o vento a solapar o barco. A palavra está dizendo que as ondas entravam dentro do barco. E ora, Jesus estava lá. Agora, como ele se diz filho de Deus e permite que as ondas entrem num barco no qual ele mesmo está dentro? Não, ninguém entende isso, não. Como você é uma mulher que confia em Deus, acredita em Deus, e as coisas estão acontecendo. Alguma coisa há no seu barco, algum peso há no seu barco, alguma coisa diferente há no seu barco que precisa ser removido e jogado nesse mar. O mar representa o mundo, e que é do mundo, não é do seu barco. O barco onde Jesus Cristo está, normalmente, tudo que tem de ruim nele é posto para fora. Se não é posto, sai por si só. Porque na presença do rei, a potestade não fica. Não fica. E aonde o Senhor tem obra, a luta, a prova. Não tem jeito. Agora, se a pessoa não está passando por luta, não está passando perseguição, não está passando prova, alguma coisa tem. A amizade do mundo, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Imagine você andar de mão dada com a água, com o mar, que representa o mundo. Cedo ou tarde, essa água vai entrar no seu barco. Porque ninguém nasceu para andar sobre as águas. O mar é o mundo. Ninguém nasceu para andar sobre as águas. Você pode ter dado 1, 2 passos, mas uma hora, ninguém nasceu para andar no mar. De jeito nenhum. Se prepara as tuas mãos, você vai precisar. Vai. Eu precisei. E quando eu ergui minha mão, a mão do mestre estava lá. Estava lá. E até hoje, ela sempre está. E eu acredito que sempre estará. Até o fim. A palavra do rei ainda vai dizer: o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. A pessoa pede para você entrar no barco, e aí vai dormir. Jesus. Ele vai dormir. Ele te fez o convite, chamou para servir, para andar, para propagar o evangelho, aí ele vai dormir. Aí ele esquece de botar o olho em você na hora da luta, na hora da prova, mesmo estando dentro do teu barco. Você acredita nisso? Que ele está dormindo mesmo? E que ele dorme? Pois logo na frente, ele acabou de dizer
que as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, e ele não tem onde reclinar a cabeça. Agora ele entra dentro do barco, é ele que chamou o povo. E ele reclina. Ele reclinou lá. Estão dizendo, ele está dormindo. Será que está mesmo? Ele acabou de dizer que não tem onde reclinar a cabeça. Aí ele entra no barco. A água começa a entrar. E ele não está vendo nada. Não, ele não está vendo o que está acontecendo na tua vida. A água está entrando dentro da tua vida. Está quase te afogando. A esperança sua que havia está quase indo embora. Só sobrou o desespero. A direção já não tem mais. Não há uma bússola. Você olha para o céu, não tem estrelas. Não tem como se dirigir num céu sem estrela. Não tem como se guiar. As trevas adiante e o mar entrando sobre tua vida, tirando tua força, trazendo desespero, tirando teu sono, trazendo ansiedade, trazendo depressão, angústia, solidão, incertezas te tomam, porque dentro de um mar, o vento, a água traz incertezas. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Será que eu vou sobreviver para ver? Será que eu vou sair dessa ansiedade, dessa depressão, dessa angústia? Já não consigo mais dormir, irmão. É como se eu tivesse até receio de fechar os olhos. E quando eu tento fechar, vozes tomam minha mente. São muitas falas, muitas vozes. O estresse tem sido meu companheiro. De mão dada comigo a ansiedade. Eu tenho me apegado em bebidas. Sim, eu tenho me apegado em noitadas para poder distrair minha mente. Eu tenho me apegado em tanta coisa. Vídeos pornô, vídeos sensuais. Eu tenho feito muitas coisas. A solidão tem sido uma companheira fiel, sabe? Não tem me deixado. Mas está aqui a palavra. Quer ser tua companhia. Quer ser sua ajudadora. Quer tirar a sua solidão. Curar a sua depressão, a sua ansiedade, a sua angústia. Trazer sono e paz na sua madrugada de hoje. Está aqui a palavra. Mateus 8. Mateus 8, perdão. É digna de toda aceitação. Não é pão duro, não é pão dormido, não é grama amassada, pisada. É grama verde, é águas tranquilas. Pode beber dessa palavra, pode comer dessa grama, porque a tua jornada ela é longa na terra. A palavra do céu ainda vai dizer: seus discípulos se aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos. O Senhor está no barco. Mas o Senhor, muitas das vezes, Ele não vai se aproximar de você em meio a essa situação, porque o Senhor, Ele vê e sente que você não é mais criança. Você não é criança no entendimento. Ele sente que você pode vencer essa dificuldade e que o nome dele pode ser glorificado em você pelo que você é, não pelo que ele fez, mas pelo que ele te constituiu. Ele fez essa pessoa inteligente que é você. Ele te deu essa força, ele te deu essa sabedoria. Faça uso dela para o bem, para o teu bem, o bem da tua casa, o bem da tua família. Erga desse pó. Sacode tudo isso que traz peso sobre você. Você não é mais um pardal e nem um anu. Você é como uma águia.
sabendo que se alguma pena pesa em você, você tem que ter coragem. Coragem de, com teu próprio bico, arrancar essa pena pesada sobre você. E eu já tenho colocado força e coragem em você para isso. E se teu bico já não consegue comer mais a palavra, tenha coragem de tocar ele na penha, quebrar ele para que nasça um novo. E depois de nascido um novo, para que você possa tomar desse alimento e segurar e não deixar o diabo roubar. Arranque as garras velhas, para que você possa tomar desse alimento e segurar com força e ir até o fim. E não ser roubada e roubado após desligar esse aparelho. Peça ao Senhor, Senhor, escreva na tábua do meu coração, Senhor, essas palavras. Não deixa que eu pereça em meio ao vício, em meio ao costume, em meio às manias. Não, Senhor, não permita. Tem misericórdia de mim. A palavra do rei ainda vai dizer. E ele disse-lhes, por que temes, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Existem situações na nossa vida que se levantam por um ou dois motivos. Por um ou dois motivos. Você percebeu que o Senhor foi chamado pelos seus discípulos. Os seus discípulos se deram a condição de ir até o Senhor e incomodar ele, um homem que agora há pouco estava dizendo que não tinha onde reclinar a cabeça. Então eles tinham consciência, por certo, eles levaram um tempo para incomodar o mestre. Eles esperaram a coisa ficar preta, a coisa ficar ruim, para ir atrás do Senhor. O Senhor estava com eles, o Senhor estava próximo. Mas eles esperou a coisa chegar num ponto de desespero. Não, isso não acontece com você, não. Não acontece, não. Se você disser que acontece, eu desminto você. Não acontece, não. Você não espera a coisa explodir, a coisa ficar feia, para depois buscar o Senhor. Não, você não faz isso, né? Se tu disser que faz, eu vou desmentir você. Pois foi o que eles fizeram. Ele esperou a coisa ficar feia, a tempestade ficar grande, porque nenhuma tempestade começa grande. Ela começa com vento. E você sabe disso. Você é uma mulher experiente. Você é um homem experiente. Nenhuma tempestade começa do nada. Primeiro, os ânimos são aquecidos. Você sabe disso. A nuvem, o aquecimento, o choque das nuvens, temperatura quente, temperatura fria. Ele é frio, ela é quente. Ele é quente, ela é fria. Se chocam e aí causam uma tempestade. É sempre dois ou mais elementos para se formar uma tempestade. E a tua tempestade já passou do tempo de você incomodar o mestre, igual eles aqui. Eles levaram tempo. O mestre estava próximo e eles ficaram protelando até a coisa ficar ruim, a ponto de o Senhor falar para eles, homens de pouca fé. O que o Senhor quis dizer com isso? O Senhor está falando para você e para mim. Nós temos condições, sabedoria, inteligência para parar essa tempestade que subiu na tua vida. Aonde há humilhação, a tempestade para.
Aonde há arrependimento, a tempestade para. Aonde há pedido de perdão, a tempestade para. Aonde há aquele que dá o braço a torcer, a tempestade para. Aonde aquele sai do cavalo da razão, a tempestade para. O Senhor estava no barco. Estava próximo. E o Senhor está falando para eles, homens de pouca fé. É como quem diz assim, poxa, vocês não conseguem resolver esse problema? O Senhor está falando para você. Eu estou no barco. Você não consegue? Eu acredito em você. Você não consegue resolver? Eu posso resolver. Mas eu esperava que você conseguisse. Porque se você consegue, você aprende uma lição. Você passe por um segundo plano, por um terceiro plano. Você quer passar no conselho? Pelo conselho? Essa luta vai voltar novamente. Essa prova vai voltar, vai retornar. Você quer passar pelos seus méritos ou quer que eu passe você? Quer que eu pare essa luta? Ou você sente-se digna, fortalecida com essa palavra para passar a próxima fase? E vai chegar no final dela mais forte, mais inteligente. Não vai ser nenhum vento que vai te derrubar, nenhuma tempestade. Nenhum vento vai quebrar o teu barco. Porque você está aprendendo com o maior dos professores. Você está se submetendo às suas provas. E lutando com ele. E todo pai, quando observa um filho lutando nas provas e passando de cabeça erguida, todo pai fica feliz, fica contente. E no final, a coroa da vida eterna. Coisas que essas plataformas em gerais já não falam mais. Quando foi que você ouviu aqui, nesse mundo que você anda se escondendo, falar de vida eterna e da coroa? Há muito tempo. Você já não vê mais. Já não vê mais. Só os remanescentes falam da coroa da vida eterna. E falam da vida eterna. Do hino que será cantado, que nunca foi cantado. É um hino lindo. O choro, a lágrima serão secos do seu rosto. Toda enfermidade passará. Lá ninguém se dará em casamento. E já essas mazelas ficarão esquecidas. Ficarão de lado. Esses sentimentos lá não existirão. Não haverá esse tipo de sofrimento. Seremos todos irmãos, todos iguais. Hoje aqui se dão em casamento, se prostituem, se traem, esquecem as promessas que fizeram a um juiz de paz. Lá não terá nada disso. O juiz verdadeiramente será o juiz de paz. E seguirá uma bonança. A palavra do rei ainda vai falar últimos versos. E ele disse-lhes: por que temes, homens de pouca fé? Então, quando a palavra diz, por que temes? É Jesus dizendo assim, poxa vida, eu estou aqui. E se eu não estivesse, haverá um povo que eu não vou estar.
E eles vão crer pela fé que eles podem sarar as tempestades, que eles podem parar os ventos, que eles podem parar o mar. Vocês estão comigo. E a fé de vocês não alcança o milagre. Homens de pouca fé. É isso que o Senhor está falando. E hoje, se houver alguém aqui com pouca fé, a qual o vento tem assolapado o seu barco, e as ondas têm encapelado sobre ele, e o desespero, o desânimo, a falta de esperança te tomou. Está aqui hoje, Mateus 8, trazendo ânimo e força e direção para você. E dizendo para você que você não vai morrer, você não vai perecer em meio a essa situação que tem se levantado na tua vida. Haverá um renovo de uma força para você chegar onde precisa chegar. Se tão somente você crê, eu renovo o meu concerto contigo. Se você quiser, é livre-arbítrio. E você sabe disso. Até aqui você andou por aí, por muitos lugares. Recebe. Recebe e tome posse. Conseguiu? Obteve sucesso? É a palavra. É a unção dela que traz libertação. É você ficar firme na palavra que traz direcionamento. Traz discernimento daqueles que se levantam diante de você e te enganando, te passando para trás e agindo com injustiça sobre tua vida. A palavra do rei ainda vai dizer: homens de pouca fé, e então levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O Senhor deu uma ordem e repreendeu dois elementos. Uma ordem repreendeu dois elementos. Uma ordem. Ele deu uma ordem e essa ordem dele repreendeu o vento e repreendeu o mar. Porque a situação que se levantou na tua vida não vive sem uma outra situação. Se uma situação cessar, esse problema acaba. Aqui era o vento que levantava o mar. E o Senhor deu uma ordem ao vento. E deu uma ordem ao mar. Você vê que primeiro a ordem ele deu ao vento. Depois ele falou com o mar. O mar não tem força de se levantar por si só. Precisa o vento. Tem coisa que se levanta na tua vida, que o Senhor vai dar uma ordem. E aquele elemento vai ter que parar. E isso tudo aí vai cessar. A palavra do rei vai dizer, o último verso: e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles eram discípulos, andavam com o Senhor. Mas se maravilharam de ver que o Senhor, ele não era só maravilhoso, nem fenomenal, mas ele era extraordinariamente poderoso. Agora não era o homem que fazia milagre, é o homem que mexia com a natureza. É diferente. Uma coisa é o Jesus que eles conheciam na terra. Eles conheciam o Jesus que curava cego. Conheciam o Jesus que curava leproso. Conheciam o Jesus que curava recalcitrado, endemoniados. Mas o Jesus que mexe com a natureza, ora, eles aprenderam, segundo o Velho Testamento, que o único homem que mexeu com a natureza foi Deus lá no começo de tudo. Quando ele deu ordem ao mar, quando ele deu ordem ao vento, quando ele deu ordem a todas as coisas. E deixou essas coisas estabelecidas, determinadas. Hoje em dia, alguma coisa sai fora do comum,
por conta de nós mesmos. Se o meio ambiente está desequilibrado, é por conta da ganância do ser humano. É indústrias de mineração rompendo o solo, arrancando tudo de bom que há nele. É a agropecuária invadindo o solo, tacando fogo em tudo e dizendo que é o sol queimando. Também, porque segue-se como sinais. As calotas polares derretendo, enfim. Nós deveríamos cuidar dessa terra como um jardim do Éden. Mas não é isso que fazemos. Nós ligamos a TV, animais pegando fogo, árvores pegando fogo. Aonde deveria ter água está secando. E aonde está seca, a água está indo para lá. Lugares que temperaturas estão sendo modificadas. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes. Imaginem que no século em que nós estamos, na época em que nós estamos, há fome no nosso país, há fome no estrangeiro, há fome em diversos lugares. Enfermidades que foram cessadas estão voltando. Bom, o Senhor sabe todas as coisas. Essa foi a palavra Mateus 8. Eu quero orar com você, amém? Quero orar com você. Eu convido você a dobrar a tua cabeça e nós buscarmos a face do Senhor, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, olha, Pai, nós queremos te agradecer por essa poderosa palavra, pela boa abertura de boca, a qual o Senhor deu teu servo, Senhor. Percebemos, Senhor, a tua presença, percebemos a tua unção, que essa mesma, Senhor, possa tomar os ouvintes desta palavra, fazendo obra, Senhor, trazendo um arrependimento e trazendo eles de volta, Senhor, para perto de Ti. Senhor, entra no barco dos teus filhos, das tuas filhas. Sim, em meio à família, Senhor. É uma guerra só em meio à nossa casa. Senhor, se conosco por caridade. Abençoa o casamento, o relacionamento, Senhor, os filhos, Senhor. Abençoa a saúde dos teus filhos no nome do Senhor Jesus Cristo. Toma esses lugares em guerra, os hospitais, os enlutados, hospitais do câncer, os acamados e os cadeirantes. Toma nos presídios, Senhor, aqueles que se encontram lá, também nos asilos. Enfim, toma, Senhor, o sono do teu povo. Opera um milagre na ansiedade, na depressão, na angústia, na solidão, Senhor. No tempo certo, prepara uma pessoa para o teu servo, para a tua serva. Que ele está tão só, ela está tão só. Toma eles nas tuas mãos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra rica, por tudo, teu nome é eterno louvado. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês me perdoem eu não ficar lendo. Me perdoe. Porque eu creio na revelação. E se eu ficar lendo, eu perco a ligação com o Espírito. Entendeu? Então eu não leio. Eu procuro ficar conectado com Cristo. Tá bom? Então, aqueles que estão já aqui há algum tempo comigo, estão me seguindo, né? Eu agradeço e peço esse entendimento. Eu não falo com vocês porque senão eu perco essa conexão. Tá bom? A não ser que o Senhor me mostre. Mesmo assim, eu não vou falar, nem sempre eu vou falar nomes. O Senhor vai me mostrar alguma coisa, você vai saber que é com você. O Senhor vai me revelar algo teu, eu vou falar. Você vai saber que é contigo. Você vai saber. Eu vou falar no coletivo. Porém, você vai sentir o sabor que é com você o negócio.
Tá bom assim? Combinado? Então, se Deus preparar, amanhã nós estaremos aqui na madrugada, de volta sempre depois de meia-noite. Estaremos por aqui. Nós não temos um horário marcado, um horário fixo. É sempre depois de meia-noite. E quando Deus prepara, depois de meia-noite, eu apareço sempre por aqui. Tá bom? Pelo menos de segunda a quinta-feira. Tá bom sim? Combinado? Bom, nós terminamos. Eu vou agradecer as pessoas que estão aqui aparecendo aqui no chat. Josiane, Deus abençoe, Josiane. Deus abençoe, Josiane. As pessoas chamam para AMC, né? Fica com Deus, vou dormir. Tá bom, filha. As pessoas pedem para juntar a live com convidado. Mas como aqui é palavra revelada, com convidado ia ficar difícil. Que é palavra, né? Aí fica difícil com convidado. O convidado, se não tiver na comunhão, ele vai sair fora alguma coisa. Vai sair fora. Então eu não me arrisco com o convidado, porque o convidado tem que estar na comunhão. Se não tiver na comunhão ali da palavra, é complicado. E aí as pessoas que estão ouvindo vão acabar tirando a credibilidade desse fraco servo, que já não tem nenhuma, e aí vai ficar difícil, tá bom? Então eu agradeço os convites, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, né? Porque eu penso que se estão convidando é porque de alguma forma, através da palavra de Deus, a gente ganhou alguma credibilidade. Obrigado pela confiança, por ter nos deixado entrar no seu lar, por ter nos ouvido até aqui. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.